Enfim, hoje a gente vai falar um pouco sobre o sofrimento, né? Até hoje, nos 10 dias de oração, nós já estamos no quarto, nós falamos aí ontem sobre vencendo no juízo investigativo, né? Quando a gente ouve essa palavra, a gente fica apreensivo. Mas o sofrimento, ele já faz parte da nossa vida, não é mesmo? Porque de qualquer pessoa, na vida de qualquer pessoa, a gente pode ver que todos passamos por isso. E Deus, Ele não quer que a gente passe por isso. Mas, em alguns momentos, o sofrimento, ele nos serve de aprendizado. Ele vem para fortalecer a nossa fé. E, nesse momento, eu quero falar um pouco com vocês sobre a ansiedade, né? A ansiedade aí, vamos dizer, que é a doença do século, que a gente vê que muitas pessoas têm ansiedade hoje em dia. Mas, no mundo em que as pessoas estão ansiosas, apreensivas, preocupadas com o futuro, nós temos um Deus que conhece o nosso coração, que conhece as nossas lutas e que Ele se faz presente nesses momentos também, não só nos momentos tristes. Mas, antes da gente abrir a nossa Bíblia agora, quero fazer uma breve oração. Fechemos os nossos olhos. Querido Deus, neste momento estamos aqui na Igreja Central de Cotia e nós queremos, Senhor, prestar esse culto ao Teu nome. Que neste momento as palavras que saiam da minha boca sejam inspiradas pelo Teu Santo Espírito. E que, de alguma maneira, alguma pessoa se sinta confortada e abraçada pelos Seus braços. Em nome de Jesus, Pai, é o que te oramos. Amém. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de 1 Pedro, lá no Novo Testamento, bem no finzinho, no capítulo 5. Quem achou, diz amém. Amém. Estou perdida. Versículo 7. Posso? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Gente, eu poderia parar por aqui. Eu acho que isso aqui seria suficiente. E eu acho que isso aqui já basta. Mas vamos continuar, né? A gente não pode negar que o cristão, ele deixa de sofrer por ser cristão. Mas a Bíblia, ela não vai contra isso, né? Ela não diz que o cristão, ele não sofre. Pelo contrário, a gente vê lá no livro de Jó, né, que ele sofreu, ele perdeu tudo, ele perdeu as riquezas que ele tinha, ele perdeu os filhos, a família dele, mas mesmo assim, ele não amaldiçoou o nome do Senhor em momento algum. Ele continuou dando graças. E é por isso que hoje eu vim falar um pouco sobre isso, né, porque a gente tem a tendência, né, de se sentir perdido ou desamparado quando estamos passando por algum momento difícil. Mas, na verdade, Deus, Ele está conosco nesses momentos difíceis também. E aqui, né, na carta de Pedro, ele fala que a gente não pode se surpreender que o fogo que surge como se fosse algo estranho, né? Que, pelo contrário, a gente deve se alegrar quando a gente sofre pelo nome de Deus, e que estamos sendo coparticipantes do sofrimento de Jesus, como ele fala um pouco à frente. É um privilégio, né, ele diz. Ao contrário, né, do pecador, do ímpio, que quando ele sofre por um assassinato ou por um assalto que ele cometeu, isso é uma blasfêmia, sofrer, né? E é por essa razão que, se a gente padece em nome de Jesus, a gente tem que fazer isso porque somos cristãos e devemos aceitar isso como a vontade de Deus. E depois disso, né, depois de ele falar que o pecado, que é o sofrimento, ele vai fazer parte da nossa vida, ele se dirige aos líderes da nossa igreja. E ele diz que os líderes, eles devem liderar com amor, humildemente, né? Porque eles não estão ali porque são melhores, ou porque têm mais conhecimento, ou porque são mais experientes,
mas porque eles são humildes perante Cristo e eles aceitaram que para estarem ali, eles foram chamados por Deus. E ele também estende essa advertência aos jovens, né? Que ele diz que eles devem se submeter aos líderes da igreja em humildade, reconhecendo que todos ali fazem parte do reino de Deus. E eu gostaria que vocês abrissem em 1 Pedro 5,5. Vou ler. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A palavra humildade, né, em si, em essência, ela descreve uma pessoa que coloca as suas necessidades de lado e coloca os desejos dos outros em primeiro lugar. Ou seja, ela nega o seu eu, ela nega as suas vontades, os seus desejos, a sua carne, e ela coloca em primeiro lugar as necessidades do outro. E ela se sente tão igual quanto o próximo dela. E aqui ele fala, né, sobre se submeter aos mais velhos. E o que seria essa submissão, né? O que seria isso? Eu acho que é um desafio para todos nós, a submissão, né? Se colocar debaixo como inferior, né? Falando aqui sobre a submissão em Deus, que a gente tem que ser submisso. E é muito difícil, porque confiar no momento em que você está passando por uma provação e você não sabe ali o que vai acontecer, você se sente preocupado, com medo. É muito difícil, não é algo fácil. Mas foi isso mesmo que o próprio Jesus fez. Ele se tornou como um de nós, como filho de um carpinteiro e de uma virgem, e ele se submeteu ao jugo do pecado, mas não foi maculado, e ele se tornou como um de nós. E é isso que o livro de Filipenses, que eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias, no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Amém? Amém. Alguém gostaria de ler? Ou eu posso ler? É verdade, eu estou ao vivo, esqueci. Desculpa, gente. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerando os outros superiores a si mesmos. Olha que coisa, não é mesmo? Enfim. Por outro lado, em outras palavras, o ato de humilhação que Pedro exige para nós, né, que ele pede para nós, tem como modelo Jesus, né, que se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E como, então, alguém que não sabe como agir dessa maneira, ela age? Por outro lado, nessa história, a gente percebe que temos os soberbos, que se sentem superiores, melhores, e não admitem se submeter a um Deus, né? Pessoas vãs, incoerentes, ignorantes. E uma pessoa soberba aquela que age de maneira egoísta, independentemente das consequências, independentemente do que acontece, ela vai continuar. Não, eu estou certo, e porque o que eu estou falando está corretíssimo, e é isso mesmo que eu estou falando. Na verdade, Deus ele se opõe. Deus resiste aos soberbos. Ele quer que sejamos humildes. E Ele não quer que sejamos humildes para que sejamos melhores que os outros, não. Porque Ele quer operar em nós a vontade dEle. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Isso explica muita coisa, não é mesmo? Isso explica porque Deus, Ele dá graça aos humildes, né? Que se submeteram à sua vontade a ponto de arriscar as suas próprias vidas por Cristo.
E é importante, né, ali a gente perceber que o ser humano ele tem a tendência de assumir o comando das coisas e achar que ele por ele vai dar tudo certo e é isso. Só que, na verdade, não dá certo, né? A gente observa ao longo da nossa vida que isso não é uma coisa que tem um resultado muito legal, muito bacana. E é por isso que Deus ele pede que nós sejamos humildes e que nós se submetemos à sua mão poderosa. Mas, então, eu comecei a falar sobre ansiedade, soberba, o que tem a ver? É aí que está o ponto. A soberba, quando a gente é soberba, a gente está passando por um momento difícil, a gente não admite que a gente precisa de ajuda, que a gente está muito preocupado e que aquilo já fugiu do nosso alcance, que aquilo já não é mais para nós, a gente tem que entregar para Deus. Então, quando a gente percebe que por nós mesmos nós não conseguimos as coisas, nós recorremos a um Deus que conhece o nosso coração, que conhece as angústias que nós passamos. E, às vezes, né, o inimigo, ele mostra um Deus que é distante, que ele não está ali, que ele não ouve as nossas súplicas. Mas o Deus que eu conheço, ele ouve o que nós temos a dizer. Ele ouve que, mesmo a gente passando pelo vale da sombra da morte, ele está conosco. E não importa qual seja o tamanho da nossa provação, ele está conosco. E é por isso que hoje eu convido vocês a entregarem mais uma vez o seu coração a Deus. Porque muitas vezes a gente se sente melhor, que a gente sente que estamos no controle daquilo, mas, na verdade, a gente não tem o controle. E a gente só não quer admitir que aquilo já não está mais ao nosso alcance. Então, neste momento, eu gostaria que vocês entregassem o coração de vocês e conheçam esse Deus que é maravilhoso, que ouve as nossas súplicas e que, acima de tudo, depois de um momento difícil, depois de súplicas, ele traz a alegria, ele traz o conforto. Né? Como diz aquele salmo, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que essa alegria, ela não deixe de estar em nós, mesmo no momento de dificuldade, que a gente permaneça fiel e que a nossa fé se regenere a cada momento difícil. Nesse momento, eu gostaria de convidar o grupo Elos Kids para a gente cantar uma música e que vocês tenham se sentido abençoado nessa noite. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu sempre choro quando estou muito nervosa, mas é isso aí. Eu acho que foi muito bem. Muito obrigada pela paciência de vocês. E obrigada a Deus por ter me usado. E é isso, gente. Muito obrigada. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Reflita na letra e vamos cantar juntos. Se coloque de pé. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim.
Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque estamos aqui na Tua santa casa para recorrermos a Ti, Senhor. Que não somente nos momentos difíceis nós nos já cheguemos, mas que nos momentos de alegria também, Pai. Que em todos os dias nas nossas vidas nós coloquemos o Senhor em primeiro lugar. Que o Senhor possa continuar usando homens e mulheres, Pai, para que eles possam levar a Tua mensagem ao mundo inteiro e que eles possam abreviar a Tua volta, meu Deus. Que a Sua vontade seja feita sempre na vida de cada pessoa aqui. Que o Senhor possa cuidar daqueles que não estão mais em nosso meio, os que, já não estão mais na igreja, mas que eles possam voltar, Senhor, e que nós possamos estar dispostos a ir até o fim pela Tua palavra. Que o Senhor possa abençoar essa semana, que é tão desconhecida para nós, mas que o Senhor sabe de todos os planos e que nos abençoe neste restinho de noite. Cuida da nossa família, onde quer que eles estejam. Perdoa, Pai, as nossas falhas, porque nada somos, Senhor. Tudo que recebemos, a graça, a salvação, vem somente de Ti, meu Deus. Prepara-nos para o Teu reino, que nós possamos buscar a cada dia mais e que vivamos uma vida, uma rotina que seja para glorificar o Teu nome. Perdoa os nossos pecados mais uma vez e nos enche do Teu Santo Espírito para que possamos levar a Tua mensagem. Em Teu nome eu te oro. Amém.